Olá, meu irmão, bom dia. Tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus, não é? Vamos aqui para mais um entendimento. Você do Facebook, você do YouTube, que acompanha o nosso irmão Alberto Lírio. Eu vou aqui mais uma vez deixar uma matéria, deixar um estudo aqui baseado em Atos capítulo 17. A partir do versículo 15. Tem umas coisas aqui interessantes que nós precisamos aprender. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, sou preterista, não sou futurista. Eu entendo que as profecias bíblicas, todas elas já se cumpriram e nós vivemos a era do Evangelho Eterno, baseado em Apocalipse capítulo 14, o versículo de número 6. Abra sua Bíblia aí comigo, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 15. E aos que acompanhavam a Paulo, levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, mais depressa possível partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que você fala? Coisas estranhas nos traz aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muitos religiosos. Pois, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, com letras maiúsculas. Ora, esse que vos honrais sem conhecer é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Meus queridos, eu considero o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos o encontro que até hoje ele arranca os cabelos do sistema. Eu encaro o capítulo 17 de Atos dessa forma. Meus queridos, Paulo estava em Atenas, no Areópago, num lugar específico onde os atenienses, os gregos, muito inteligentes, eles se reuniam para debater sobre algum assunto. Quando Paulo diz aos gregos, aos atenienses, que ele fez um passeio pela cidade deles. E ali naquele passeio, ele viu várias estátuas. E ele disse assim: olha, eu vejo que vocês são muito religiosos, porque eu vi altar para todos os deuses, exceto
um Deus que eu não consegui identificar, mas que levava o nome ao Deus desconhecido. E é esse que vocês desconhecem, mas honraram ele, fazendo uma estátua para ele. Vocês honraram ele, melhor, fazendo um altar para ele, não tinha uma identificação de estátua. Paulo falou, é esse Deus que eu vou pregar e anuncio para vocês. Então Paulo diz, é esse Deus que eu vou anunciar. Meu querido, veja bem, no campo da filosofia existencial, existem dois conceitos muito conhecidos para quem estuda essa questão de filosofia existencial. O conceito da transcendência e o conceito da imanência. Só que essas duas, elas se antagonizam, porque são opostas. A transcendência, ou aquilo que é transcendente, significa algo que vem de fora, ou que existe fora deste universo, deste mundo, deste cosmos. Então, a imanência, ela é inerente a este mundo, a essa existência aqui. Então, por isso que os movimentos de cunho ideológico, político, como, por exemplo, o tradicionalismo. Por que o tradicionalismo ele é confuso neste ponto? Por quê? Porque além dele ser confuso, ele deixa muita gente se levar. Então, ele é confuso, esses movimentos de cunho ideológico, político, esse tradicionalismo, por que ele confunde muita gente? Porque são tradições baseadas naquilo que os homens criam e quer que outras pessoas acreditam do jeito que eles acreditam e do jeito que eles divulgam. Então, tudo que é transcendente é aquilo que não é desse campo, é aquilo que existe fora deste universo, deste mundo, desse cosmos. E aquilo que é imanente, ou aquilo que é imanência, é inerente a este mundo, a essa existência. Então, esse tradicionalismo que está aí, ele só é confuso porque ele é criado pelo homem, divulgado pelo homem, e eles querem que as pessoas acreditam nesse tradicionalismo humano. Por isso que eu sempre falo, e os grandes estudiosos da filosofia existencial acreditam que nem toda religião ela é transcendente. Então, para ser transcendente, tem que ter origem no céu, tem que ter origem aonde? No Criador de todas as coisas. O que você aprende nisto aqui que Paulo diz? Ele diz assim, olha, quando eu passei e vendo os vossos santuários, eu achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Por que os gregos fizeram altar? Nesse altar tinha estátuas representando os deuses daquela época, mas tinha ali um altar que foi oferecido, foi feito uma lembrança para
um Deus que eles não tinham a imagem, mas eles tinham noção que esse Deus existia, que recebeu o nome de Deus desconhecido. Então, quando Platão ele escreveu sobre Timeu e Crítias, ele escreveu sobre um personagem divino que ficou conhecido como o Deus desconhecido. Então, o panteão ali, que era o lugar onde Paulo estava, que ele passou a discursar, nesse panteão, que tinha todos os deuses representados por uma estátua, menos o verdadeiro Deus. Então Paulo menciona essa frase baseado naquilo que Platão escreveu. Ou seja, aquele Deus que está em outra categoria dos demais. Paulo estava familiarizado com a cultura helênica. Então, quando Platão escreveu sobre Timeu e Crítias, ele escreveu sobre esse personagem divino que ficou conhecido como Deus desconhecido. Então, Paulo, quando ele disse esse Deus desconhecido, que vocês não conhecem, mas que vocês fizeram um altar para ele, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Ou seja, isso é transcendente. Então, se a sua religião, a sua denominação não estiver familiarizado, baseado ou, vamos dizer assim, feito as suas bases nesse Deus transcendente, que ele ultrapassa os limites do tradicionalismo humano, ele não é o Deus que você diz que serve. O Deus da religião, o Deus da tradição humana, ele é tão pobre, ele é tão medíocre, que os homens religiosos, eles fazem os seus estatutos das suas igrejas baseados nas suas ideologias, ou seja, aquilo que é imanente, e querem que as pessoas engulam aquele tal documento, aquele tal padrão doutrinário do jeito que eles querem. Mas observe a forma que Platão ele descreve esse ser, que Paulo chama de desconhecido. É a mesma forma, meus queridos, que os hebreus descrevem o Deus, o Criador, só que com uma diferença. Ele era desconhecido. Platão, ele descreve sobre esse Deus, mas desconhecido. Os hebreus, eles descrevem Deus, o Criador. Só que o Deus Criador dos hebreus era um conhecido, mas dos gregos era desconhecido. Então por quê? Porque ele não se revelou aos gregos. Deus se revelou aos hebreus, ao povo de Israel. Então, da mesma forma que acontece com esses movimentos de cunho ideológicos e humano, eles não acreditam num Deus que se revela dessa forma, e sim do jeito que eles querem que as pessoas pensam. Ou seja, quando você entra numa religião ou numa denominação
que esses crentes, esses líderes religiosos, esses pastores, eles falam assim, olha meu querido, tu entrou aqui, mas a doutrina aqui é assim, você não pode tomar banho de praia, você não pode jogar bola, você não pode assistir televisão, você tem que usar a roupa do jeito que a gente quer, do jeito que a gente manda, você tem que pagar o seu dízimo, 10% de tudo que você ganha, você tem que dar oferta, você tem que limpar o templo, você tem que fazer isso. Você sabia que esse Deus que a tradição prega ainda é um Deus desconhecido para eles mesmos? Por quê? Porque não é um Deus transcendente, ele é um Deus imanente. A grande diferença é esse Deus que eu sou filho dele no Espírito, do jeito que está em Hebreus. Deixa eu ver se eu acho Hebreus aqui rapidinho, para você entender, só para você não dizer que nós estamos falando besteira. Olha o que diz Hebreus no capítulo 12. Versículo 22 e 23. Mas tende chegado ao Monte Sião, observe o tempo verbal aqui, que era já o tempo presente na época que foi escrito Hebreus. Ao Monte Sião, a cidade de Deus, a Jerusalém celestial e ao muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, inscrito no céu, tende chegado a Deus, o juiz, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Sabe o que é isso? Você que não acredita num Deus transcendente, você que acredita num Deus só imanente, você acredita que o corpo físico ele vai para o céu morar no céu. Mas esse tipo de coisa é coisa de um Deus desconhecido. Mas a Bíblia diz que o que volta para a eternidade é o Espírito. O Espírito que tá, de Deus que está dentro de mim e de você, ele não é o meu Espírito com E minúsculo. Ele é o Deus que habita em mim, o Espírito dele está dentro de mim, esse Espírito com E maiúsculo. Então, quando o apóstolo Paulo, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, esse é um Deus transcendente, que ele não precisa de um lugar físico para morar, para habitar. Ele é o Deus de todo o universo. Ele criou o céu e criou a terra. Então ele diz assim, se ele criou o céu e a terra, ele não habita em templo feito por mão de homens. Esse é um Deus transcendente. Ele não é imanente do jeito que vocês acreditam. E nem tão pouco, Paulo fazendo pouco caso aqui ainda, e nem tão pouco, ele é servido por mão de homens como se estivesse precisando de alguma coisa. Você acha mesmo que o que você faz ou deixa de fazer vai melhorar a sua imagem diante de Deus? Querido, Deus está preocupado com isso? Até quando você vai entender que Deus não é imanente? Ou seja, Deus não é uma coisa dessa existência. Deus não é deste mundo. Deus não é do jeito que eu penso ou do jeito que eu quero que ele seja. Ele é transcendente. Ele é coisa que não está aqui ou ele não está sujeito a essas coisas daqui. Ele é um Deus que existe fora desse universo, fora deste mundo, fora desse cosmos. Ele está em todos os lugares, a hora que ele quiser. Ele faz aquilo que ele quiser, sem precisar da minha opinião ou da sua opinião. É isso que você tem que aprender. É isso que nós temos que aprender. Então, Paulo, o que ele fala é baseado naquilo que Platão ele descreveu. Quando Paulo fala ao Deus desconhecido, ele está baseando naquilo que Platão já tinha escrevido. Até quando você vai entender que todos os movimentos religiosos que existem hoje, elas são baseados na tradição humana e nunca na tradição de Deus. Então, o tradicionalismo religioso, ele é muito confuso, meu querido.
porque muita gente se deixa levar pelo esse tradicionalismo religião. Por isso que nem toda religião ela é transcendente. Sabe o que é transcendente? Sabe o que é? É quando você começa a entender que a palavra de Deus, ela nos ensina que a presença de Deus em nós não depende de religião, não depende de movimento religioso, não depende de tradição religiosa. Agora, o Evangelho eterno, ele dá essa perspectiva para que você possa colocar em prática. Enquanto você acreditar que a religião que você serve ou você segue é que te faz conversar com Deus e ter comunhão com Deus, infelizmente, o Deus que você acredita, ele é um Deus que está limitado a essa terra, a esse patamar aqui de baixo. Mas o Deus que eu sou filho dele no Espírito, ele é Pai dos Espíritos e não da nossa carne. Eu vou te mostrar isso na Bíblia e você deve aprender. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Vamos ver aqui. Eu não tinha separado esse texto, onde fala que Deus não é Pai da nossa carne, ele é Pai dos Espíritos. Para você entender, Deus ele é Pai dos Espíritos, não da nossa carne. Vamos ver aqui se eu acho rapidinho. Ai, deixa eu ver aqui, meu querido. Deus é Pai dos Espíritos. Vamos ver aqui. Não separei aqui não, meu querido. Mas procura aí que você vai encontrar que Deus, ele é Pai dos Espíritos e não da nossa carne. Deixa eu ver aqui onde fala, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu gostaria de encontrar para que eu pudesse te mostrar. Mas não vou achar não. Agora não. Mas dá um Google aí e procura onde está, porque eu não me lembro agora. Dá um Google e pesquisa aí e mostra Deus é Pai dos Espíritos. E você vai encontrar rapidinho, tá bom? Então, meu querido, aprenda uma coisa. Deus é transcendente. Deus não é um ser inerente só a esta categoria filosófica tradicional dos homens. Ele é muito mais além do que você imagina, tá bom? Então Paulo, ele descreveu aquilo que Platão já acreditava e escreveu sobre aquilo. Então quando ele se acha lá na Grécia, no panteão ali, então ele falou justamente que Deus, ele não é limitado a isso aqui não. Era um Deus desconhecido que fez tudo que existe e que era esse Deus que ele ia pregar para os atenienses. Tá bom? Graça eterna e fique com Deus. Amém.